Boa noite, bem-vindos ao Café Literário da Psicanalítica. Sou Maria Regina Limeira Ortiz, psicanalista e coordenadora do Café Literário. Hoje iremos conversar a respeito do livro As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi. Essa é uma atividade que acontece toda segunda terça-feira do mês, mas em função de que dia 12 de outubro é dia da criança, e, portanto, será feriado, nós antecipamos para essa terça-feira. E, por isso, também escolhemos essa obra de Carlo Collodi, um italiano, nascido em Florença, que era jornalista e começou a escrever em 1881 capítulos de uma história para jovens, que fosse uma leitura agradável e instrutiva. A publicação terminou em 1883 e foi impressa em um livro, As Aventuras de Pinóquio, História de uma Marionete. Foi publicado em todas as línguas e países, sendo adaptada para o cinema, televisão, história em quadrinhos. E para comentar o livro, contamos com a presença do professor Caio Ritter, escritor, mestre e doutor em literatura pela URGS, com estágio pós-doutoral e escrita criativa pela PUC. E com nossa colega, a psicanalista Maria Elizabeth Cimente. Após os comentários, nós abriremos para a participação de todos. Então, quem quiser conversar, discutir, fazer perguntas, basta clicar na mão abaixo da tela que irei chamando, então, por ordem de inscrição. Com a palavra, então, Caio. Tinha me mutado aqui. Então, boa noite a todos, a todas. Bom estar aqui com vocês, enfim, para a gente conversar um pouquinho sobre Pinóquio. Agradeço a Regina, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, o convite que me foi feito pela Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Bacana, né, que a gente possa dialogar, enfim, entre duas áreas, né, a área literária e a área psicanalítica, que com certeza estão bastante imbricadas. A Maria Regina já apresentou, né, vamos dizer assim, o contexto do surgimento das aventuras de Pinóquio, né, do Carlo Collodi, enfim, acho que eu vou partir daí, na verdade, né, eu vou tentar ficar restrito aos recursos, vamos dizer assim, literários, né, usados pelo Collodi. E é interessante, assim, que se a gente for pensar essa publicação, né, que ele vai fazendo por capítulos, né, o livro tem um total de 36 capítulos, né, e Collodi escreve os 15 primeiros capítulos, quem lê o livro ou lembra da história, né, para na cena em que o Pinóquio praticamente morre no final da cena, né? Ele é pendurado, ele é enforcado, na verdade. E o texto termina o capítulo termina num momento de suspensão, né? E eu fiquei pensando nos leitores da época acompanhando essa história, o Pinóquio pendurado numa forca e no final ainda diz, né? O corpo gelado. Ora, corpo gelado é corpo morto, né? E o Collodi interrompe a publicação durante um determinado tempo, né? Porque na verdade esses primeiros 15 capítulos eles foram publicados com o título de História de um Boneco, né? Quando ele volta a publicar, e eu fiquei pensando, trazendo ao tempo atual, né? Eu fiquei pensando na moda hoje que está das séries, né? Que normalmente terminam com uma cena forte, né? Muitas vezes interrompem a história para nós podemos continuar e saber o que aconteceu, às vezes 6 meses depois, né? E a gente fica naquela tensão, querendo descobrir o que vai acontecer. Creio que deve ter acontecido algo muito semelhante, né, com os leitores que acompanhavam essa publicação História de um Boneco. Quando volta o Collodi a publicar a novela, vamos dizer assim, né, ele volta com um título que depois o livro é publicado, né, como disse a Regina, em 1883, então é o título que nós temos hoje, né, As Aventuras de Pinóquio.
né? E isso é interessante a gente perceber também, e talvez até para a gente compreender muitas, vamos dizer assim, muitas dissonâncias, muitas incoerências que por vezes aparecem no texto, né? E que muitas vezes tu vê que num capítulo posterior o próprio narrador tenta, de certa forma, consertar alguma coisa problemática, vamos dizer, no capítulo anterior. Claro que isso é muito comum, né, em textos que vão sendo publicados durante a própria escrita, né? E esse tipo de texto também a gente vai ter muito a recepção, na verdade, dos leitores, né? Os leitores vão se agradando, não vão se agradando, e o texto, enfim, vai se prolongando ou vai, muitas vezes até é abortado antes do final, o que não aconteceu com o Pinóquio, né? Mas a gente percebe na estrutura narrativa uma ou outra incoerência, que a gente pode jogar, claro, né, para o universo fantástico, né, que permeia toda a obra, né, sobretudo com o seu protagonista, que é um pedaço de pau no início da história, mas é um pedaço de pau que fala, é um pedaço de pau que sente, e que depois vai se tornar, enfim, um boneco cujo grande sonho é se tornar gente, né? Se tornar um menino, né? Alguns eventos, por exemplo, né? Quando o Pinóquio é criado, o Gepeto diz, o Gepeto não, né? O narrador diz que Gepeto, né, vai delineando, criando o boneco e esquece, né, de fazer as orelhas para ele, né? Só que depois, em determinado momento, ele vai levar um puxão de orelha, né? Em outro momento, o episódio em que ele vai começar a se transformar em asno, né, em burro, são as orelhas que começam a ficar mais pontudas. Ora, orelhas que não existiam, né? Então, tu percebe o narrador preocupado em explicar, quando Pinóquio foi criado, as orelhas eram tão pequenas que eram quase invisíveis a olho nu, né? Então, tu percebe que é uma tentativa, na verdade, de consertar algo, né, que foi deixado de lado, né? Quando o Pinóquio nasce sem orelhas, eu até fiquei pensando que talvez fosse um artifício do escritor para justificar, muitas vezes, que ele não ouça, né, os conselhos que lhe são dados pelo pai, ou pelo grilo falante, ou pela própria Fada Azul, pelo professor, enfim, essas criaturas que ficam dizendo para ele como é que ele deve agir, como é que ele deve se portar. Ora, se ele não tem ouvidos, né, ele pode estar liberado, né, de ouvir esses conselhos todos, né? Cheguei a pensar que pudesse ser por aí, mas depois a gente vai ter esse episódio, enfim, das orelhas, né, que vão crescendo, né? Outros episódios também, né, outro episódio também, que o narrador, né, quando começa o texto, o narrador, de certa forma, dialoga com o leitor, né, dizendo que, enfim, essa história vai ser a história de um pedaço de pau, né? E essa perspectiva narrativa, né, de dialogar com o leitor, que era algo muito comum, né, no século XIX. Depois, na primeira parte, ela praticamente inexiste, ela fica na abertura do texto, e esse tipo de narrador, esse é um narrador muito próximo do narrador de Peter Pan, né, que dialoga com o leitor, né, e isso desaparece, mas na segunda parte, ela vem com maior recorrência, né? Então, me parece que nós temos já uma certa divisão de perspectiva narrativa, né, entre a primeira parte, vamos chamar assim, e a segunda parte, o que normalmente, né, tem a ver, possivelmente, com o fato, né, de que o livro foi escrito, né, e publicado praticamente ao mesmo tempo, né? Bom, em relação à história de Pinóquio, acho que a gente poderia resumi-la, né, dizer e pensá-la, né, que ela é, na verdade, o périplo, né, de um boneco em busca de se tornar um menino, né, de se tornar humano, né? Todavia, me parece importante a gente pensar em como se dá essa trajetória do Pinóquio, né? O que, afinal de contas, ideologicamente, ela representa, né? Então, eu vou ir por partes, né? Assim como o Gepeto foi construindo o Pinóquio por partes, né? Também vamos tentar dar uma dividida nessa trajetória, talvez para ficar mais compreensível a minha leitura, né?
o que eu estou trazendo para vocês, na verdade, é a minha leitura do Pinóquio. Nós temos pessoas nos assistindo aí e poderão, quem sabe, questionar essa minha leitura ou acrescentar, enfim. Bom, ao iniciar o livro, né, o narrador ele insere o leitor num universo de contos de fadas, né? De certa forma, nós temos o elemento do maravilhoso, né, que é tão peculiar nos contos de fadas, ele aparece no Pinóquio, né? Deixando bem claro isso, né, na estrutura do texto, com Era uma vez, né? Assim que a história se inicia, ou seja, vamos mergulhar nesse convite do Era uma vez, vamos mergulhar num mundo que não é este, né? Num mundo em que a razão não é essa razão que norteia, vamos dizer assim, o nosso mundo, né? O mundo do real, o mundo verista e tal. Essa estrutura é muito peculiar, né, aos contos de fadas. Era uma vez, há muitos e muitos anos, né, no tempo em que havia reis, no tempo em que ainda há, mas no tempo em que os animais falavam, né? São determinadas estruturas que quando o texto se dirige à criança, ela cria, né, uma atmosfera diferente. Bom, agora nós vamos mergulhar num outro universo, numa outra lógica, e o Collodi usa essa mesma estrutura, né, para logo depois, né, ele desconstruir a ideia dos contos de fadas, ou seja, a história que vai ser contada não é a história, talvez, que o leitor esperasse, né, com esse Era uma vez, né? Não era uma vez um castelo, né? Não era uma vez um rei e uma rainha, não era uma vez pessoas, vamos dizer assim, com índoles do bem, como uma Cinderela que sofre, né? Mas não destrói o seu nobre e humilde caráter, né? Não era uma vez nada disso, né? Era uma vez um pedaço de pau, né? E ainda ele vai mostrar esse pedaço de pau de uma forma muito simplória, né? Um pau comum, um pau que servia para acender o fogo em lareira, para logo depois ele quebrar novamente essa expectativa, né? Então ele cria uma expectativa de uma história, vamos dizer assim, mais fabulosa, quebra essa expectativa e diz que a história vai ser prosaica, ou seja, a história de um pedaço de pau, para logo depois quebrar novamente isso tudo, assim, muito rapidamente no início do texto, né? Para dizer que nós vamos ter, na verdade, uma história em que esse pedaço de pau não é um pedaço de pau tão simplório assim, não é um pedaço de pau para ser queimado na lareira, porque ele fala, né? Ele sente, né? Então, aí, nesse momento, né, esse primeiro capítulo, na verdade, em que o pedaço de pau é descoberto, e não é descoberto pelo Gepeto, né, e sim pelo mestre Cereja, e nós vamos, então, mergulhar nesse universo da fantasia, do maravilhoso, né, em que não se questiona que um pedaço de pau fale, né, embora ele fale, né. O que mais a gente poderia trazer? Assim, é interessante que em nenhum momento nós temos uma explicação, né, lógica para esse pedaço de pau falar. Ele foi encantado por uma fada, ele foi enfeitiçado por uma bruxa, né? Ele vem de uma linhagem de paus falantes. Não há explicação nenhuma e não é necessário que haja, né, dentro do universo a que se propõe o texto, né, esse universo do real maravilhoso, ou seja, a fantasia se impõe, né, sem necessidade alguma de explicação, né? O narrador, nesse sentido, ele vai estabelecer um pacto, né, com o leitor de que o maravilhoso vai fazer parte da história, né? E no capítulo 2, enfim, quando o Gepeto, né, entra em cena, ele já vem, é interessante que ele já chega na casa do mestre Cereja com a intenção de construir um boneco, né? E ele diz assim, literalmente, né, um boneco que saiba dançar, esgrimar e dar cambalhotas no ar, né? E para que Gepeto quer esse boneco? Ele quer esse boneco para poder viajar o mundo, né? E também para ganhar o seu sustento. Vamos lembrar, né, que o Gepeto é um homem pobre, né, um homem humilde, um homem que está passando fome, inclusive, né? Então ele tem ali com esse a intenção dele ao criar o Pinóquio é, na verdade, ele poder passear, viajar, ter uma outra vida, né? E, ao mesmo tempo, se sustentar. Então, é interessante que o Pinóquio, né, ao ser criado, né, de certa forma, ele vai propiciar
né, o desacomodamento do Gepeto, né, e também o seu. Né? Sempre num movimento, né, durante toda a história, esse périplo, essa caminhada de Pinóquio, né, ela sempre vai num movimento de avanço e de recuo, né? Sempre na busca, de certa forma, por se manterem vivo, tanto o Gepeto quanto o Pinóquio, né? O Gepeto ele vai ter que se desacomodar quando o Pinóquio desaparece, né? Então ele vai em busca do Pinóquio, ele acaba sendo, enfim, engolido, né, por um tubarão, né? E sempre ele vai buscando o Pinóquio nesse desejo, né, de atender as necessidades do garoto, enfim, né, e de dar conta, né, do que no caso do Pinóquio, né, o Pinóquio vai procurando, ao mesmo tempo que ele busca o prazer, a liberdade, ele se preocupa em dar conta do que, afinal de contas, Gepeto, enfim, espera dele. Né? A trajetória do Pinóquio rumo ao sonho dele, né, de ser menino, e de ser menino ela é feita também de ditos e desditos, né? Ora, o Pinóquio promete ir à escola e não vai, ele promete ser obediente, não é, ele promete dar conta do que espera de um menino, mas ele não tem estrutura para isso, né? Ele é apenas um boneco de madeira em formação, né? Daí que o boneco também passa por várias situações de morte, né, e de mutilação, é muito interessante isso, né? Ele tem os pés queimados, ele é enforcado, ele é engolido por um tubarão, ele torna-se cachorro de guarda, ele vira burro, né, ele afoga-se, né? É uma série de mortes e renascimentos nessa caminhada, né, de Pinóquio. Ao mesmo tempo em que ele, em muitos momentos, ele se adequa ao que se espera dele, né? Ele procura atender o que a sociedade, a família, a fada, o pai esperam dele, e num primeiro momento em que ele é chamado à liberdade, né? Ele atende esse chamado, né? Então, por isso essas idas e voltas, né? Esses rituais, talvez a Maria Elizabeth fale mais sobre isso, né? Mas me parecem todos rituais necessários, né? E talvez sacrificiais, para que ele possa se dar conta do mal, né? Que a sua desobediência ou o desejo de liberdade acabam por provocar para ele e também para os outros, né? O grilo morre, a menina azul morre, o gato perde a mão, né? A serpente explode, o Gepeto é engolido por um tubarão, o pavio, o amigo dele, né, se torna burro, depois morre, né? Então, nesse sentido, a desarmonia de Pinóquio, ela desarmoniza também o que está em torno dele, né? E para ele sempre a harmonia é pouco duradoura. Ele logo se deixa atrair, se deixa seduzir pelos apelos da riqueza e da liberdade, né? Que bom seria não precisar ir à escola, que bom seria não precisar trabalhar, né? É nesse caminho cheio de idas e voltas, repleto de avanços e de recuos, que o Pinóquio vai realizando algumas aprendizagens, né? A maioria por meio do sofrimento e da dor, né? O boneco vai se tornando menino, não apenas um menino comum, né? Mas um menino exemplar, ou seja, afetuoso, amoroso com a família, obediente, estudioso, né? A semente de um homem honesto e trabalhador. Aqui eu vejo um dos maiores problemas na construção da obra, né? Que eu vejo como um problema ideológico, né? Quando a gente pensa na literatura feita para a infância hoje, nós normalmente temos duas possibilidades, né? O que a gente chama de um texto emancipatório, né? Ou emancipador, que é aquele texto em que o protagonista é uma criança ou algo que a represente, como um boneco de madeira, falante ou não. E nesse modelo emancipatório, o protagonista ele tem a sua verdade, vamos dizer assim, respeitada, né? É o olhar da infância que permeia o texto todo. E há uma outra possibilidade, que é a que eu vejo no Pinóquio, né? Um elemento bastante conservador, em que, embora o protagonista seja uma criança, ou um representante, né, como o Pinóquio, ele o texto todo está balizado
pelo olhar do adulto, pela fala do adulto, pela orientação do adulto, né? O Pinóquio, ele fica tonto em relação a isso, né? E ele deseja não ir à escola, o mundo adulto diz que ele deve ir à escola. Ele desobedece, o mundo adulto diz que ele está errado, que ele vai provocar desgraça e que ele não deve desobedecer. Então, é esse movimento o tempo todo, né? De ele se adequar ao que a sociedade, a família espera dele, e ele, na verdade, dá vazão ao que ele deseja realmente, né? E o problema que eu vejo no texto, né, é exatamente isso, que no final, né, nós temos o Pinóquio virado um menino, mas não um menino daqueles que conviviam com ele na escola, né, os meninos que desobedeciam, que faziam arte, né, que brincavam, que mentiam. Não, ele vai se enquadrar e vai ser um exemplo de menino, né? Eu fico pensando as mensagens, né, subliminares e muitas vezes explícitas que o texto passa para a criança, né? O Grilo vai dizer para ele, ó, literalmente, ai daqueles que não obedecem a seus pais e que o abandonam por teimosia a casa paterna. Nunca se darão bem neste mundo e mais cedo ou mais tarde se arrependerão amargamente, né? Isso é no capítulo 4, nós temos 36 capítulos pela frente, né? E o Pinóquio vai amargar exatamente o que o Grilo lhe diz. E é muito interessante, acho que a Maria Elizabeth vai tocar nisso, né? Não quero tocar nele, no Grilo falante, mas é muito interessante que a primeira vez que eu fui ler Pinóquio, me surpreendi muito com a morte do Grilo, né? Como assim? O Grilo apareceu, deu as suas ordens lá, os seus conselhos, e o Pinóquio matou o Grilo. Spoiler para quem não leu, sinto muito, né? Mata o Grilo, sabe? O filme da Disney, a gente até falava um pouquinho antes de vocês entrarem, né? O Grilo está lá como um coadjuvante importantíssimo, né, na trama. No livro, não, né? No livro ele vai aparecer, ele morre na primeira vez que ele aparece, o Pinóquio mata, depois o espírito dele aparece, né, e some como se fosse uma vela se apagando, e depois nós teremos um outro Grilo falante que aparece também na cena, né? Mas ele não tem o papel, né, que o Grilo falante tem no desenho da Disney, vamos dizer assim, né? Então, o Pinóquio vai o tempo todo, né? Ele mata, vamos dizer assim, a consciência, né? Que vai retornar como espírito, como eu disse para vocês, né? E fica a praga, né? Do Grilo ali, de que ele vai sofrer, que ele vai se desgraçar, enfim, né? Em cada momento de fragilidade do Pinóquio, em cada momento que o Pinóquio se dá conta de que fez alguma besteira, a voz do Grilo volta o tempo todo, né? Acho que o meu tempo está terminando, né? Que mais que eu ia dizer? Não te preocupa, Caio, porque estou adorando. Tá, eu só já estou fechando aqui, só algumas ideias que eu queria trazer. É muito interessante também, né, a gente falava um pouquinho antes também, como alguns produtos culturais, como o cinema, né, eles introjetam, né, e apresentam para nós uma leitura que muitas vezes fica icônica de um determinado personagem, né? Eu falei agora do Grilo, né? Mas algo que é muito peculiar ao Pinóquio, quando a gente fala do Pinóquio, é a questão do nariz que cresce quando ele mente, né? E isso ocorre só 2 vezes no livro, né? 2 cenas, uma mais, vamos dizer assim, com maior trabalho narrativo, né? Com maior detalhamento de cena, né? Que é a primeira vez que o nariz dele cresce porque ele mente, porque na verdade no início do livro, né, quando o Gepeto desenha o Pinóquio, monta o Pinóquio, faz o nariz do Pinóquio, o nariz cresce. O Pinóquio não está mentindo e o nariz está crescendo e o Gepeto está cortando e ele está crescendo, está cortando, ele está crescendo, e Pinóquio é um boneco com o nariz comprido já, né? Durante o tempo todo ele tem o nariz crescido. Né? E aí, quando ele mente para a fada pela primeira vez, porque ele não quer tomar o remédio, ele está para morrer e não quer tomar o remédio, né? Como toda criança, enfim, e aí o nariz cresce, e aí o nariz cresce de forma bastante imponente, vamos dizer assim, que até prejudica ele dentro da casa, né? E em outros momentos da narrativa, né, e aí vem aquilo que eu dizia lá no início, né, das incoerências do texto, Pinóquio mente, e em nenhum momento o nariz cresce.
né? Várias vezes ele mente. A gente sabe que ele está mentindo e, no entanto, o nariz não está crescendo, né? Em 2 momentos apenas é que o nariz do Pinóquio cresce, e é impressionante como a gente fica com essa imagem do Pinóquio de um mentiroso que cada vez que mente o nariz cresce. No livro não. No livro, o nariz cresce uma vez espontaneamente e 2 vezes porque ele mentiu, né? Em outros momentos não, né? Outra questão que é interessante, né? Aí a questão do grilo, né, que eu tinha falado para vocês também, né, essas referências que o grilo aparece praticamente só 3 vezes, que a gente fica com essa ideia, né, de que o grilo é a consciência do Pinóquio, né, durante toda a trajetória do Pinóquio. A voz do grilo até está presente, né, durante toda a trajetória. A voz do grilo, a voz da fada, a voz do pai, né, dizendo: não faz isso, te cuida, seja obediente, né, vai à escola e tal, né? Mas, para mim, o que mais representa, me parece, as cenas, né, e que mais representa, eu acho, a síntese do livro Pinóquio, é quando Pinóquio vai para a Terra dos Brinquedos, né, e vira um asno, e vira um burro, né? Porque ali está presente o desejo da infância, né? Ou seja, a criança quer brincar, né? E Pinóquio está super corretinho naquele momento, ou seja, ele está fazendo tudo certinho, ele está indo à escola, ele é melhor aluno, ele tira notas boas, né? A fada, que faz o papel da mãe, diz para ele não se envolver com determinados amigos e tal, mas ele gosta muito do pavio, né? O pavio tem um pavio curto, eu acho, né? O pavio é o guri malandro, é o guri verdadeiro, vamos dizer assim, né? E o pavio vai convidá-lo para ir para a Terra dos Brinquedos, né? E ele reluta, e no último momento ele vai, né? E lá na Terra dos Brinquedos ele vai se tornar um burro, né? E isso me chamou muito a atenção, né? Que é uma imagem que a gente tem até hoje, né? De que quem não estuda vira burro, né? Ou seja, quem não vai à escola é burro, né? E quem foge do conhecimento, né? Foge da responsabilidade, que é o caso do Pinóquio, se imbeciliza, né? É interessante que até hoje, né? O burro é símbolo de ignorância, né? Essa ideia vem lá das fábulas de Esopo, 600 anos antes de Cristo, né? O burro já aparece lá, né? Como sendo a representação, a expressão da teimosia, da ignorância, de alguém tolo, de alguém bobo, né? Sobretudo, acredita-se que porque esse animal, por vezes, ele empaca e não vai adiante, né? Então, Pinóquio, nesse sentido, é o exemplo máximo de teimosia, de desobediência, de ingenuidade, né? Muitas vezes a gente vê que vão enrolar ele, né? E ele tolamente cai na enrolação, sempre, e sempre assim, sempre a ferramenta, vamos dizer assim, de sedução para o Pinóquio é não ir para a escola, não trabalhar, né? Que a gente vai perceber que durante todo o texto são os grandes valores defendidos, né? Que a criança estude para ser um homem depois honesto e trabalhador, né? Então ele vai o tempo todo se deixando seduzir, né? Por essas duas, vamos dizer assim, essas duas bandeiras, né? No fundo, o Pinóquio, ele deseja ser gente, né? Mas ele, na minha concepção, ele quer ser gente livre das amarras do estudo, da obediência, do trabalho, né? Algo que ele não vai conquistar, né? Para ser gente, ele vai precisar dizer sim para o estudo, sim para as obrigações familiares e sim para o bom comportamento, né? Embora a gente vai vendo que há um constante doutrinamento do Pinóquio, né? Ao se fazer uma boa ação, nunca há prejuízo, dizem para ele, né? A mentira é um péssimo vício, o mais feio que um menino pode ter, né? Para juntar dinheiro, dito para ele, é preciso saber ganhar. Ou tu vai ganhar dinheiro com o trabalho das próprias mãos ou com o esforço da inteligência. Depois vai dizer, os meninos desobedientes sempre se atrapalham. Os meninos que não obedecem conselho daqueles que sabem mais do que eles, os adultos, vão sempre de encontro a alguma desgraça. A fome não é uma boa razão para alguém se apropriar do que não é seu, né? Vejam que são só conselhos que a gente ouve do pai, da mãe, do avô, da avó, né? Só que aqui nós estamos num texto literário, né? É vergonhoso mendigar, só velhos e enfermos têm tal direito, né?
Depois, a obrigação dos outros é trabalhar, né? Mesmo de meninos mal educados, pode-se esperar que voltem ao bom caminho, né? E já é uma chance para ele, né? O ócio é doença feia, deve ser curada rapidamente, desde criança, senão, quando se cresce, não se cura mais, né? Então, é isso, para encerrar, né? É isso que nós temos no final. É uma criança que se acomoda ao status quo, tão diferente, por exemplo, de outros personagens da literatura para a infância, né, como Peter Pan, que não se acomoda, né, a Emília, do Lobato, que não se acomoda, né, a Pipe Meia Longa. Né? Para este, ser criança é mais, né, bem mais do que acatar a lógica adulta. Obrigado, então, pela atenção. Ficamos aqui depois para dialogar, enfim, sobre Pinóquio. Obrigada, Caio. Beth, é contigo a palavra. Bom, em primeiro lugar, boa noite para todos. Obrigada, Maria Regina, pelo convite e o prazer de estar aqui conhecendo o Caio, assim, virtualmente, mas, enfim, conhecendo. E, por mim, eu seguiria te escutando, assim, porque depois de ler a história do Pinóquio e poder discutir com alguém que entenda de literatura, é muito enriquecedor. Então, eu gostaria de seguir ouvindo, assim, mais um pouco, mas depois eu te escuto novamente, com certeza, né? Quando o pessoal começar a participar e trazer questões. Bom, o Caio já levantou uma série de propostas para se pensar do ponto de vista da psicanálise, né? Eu começaria primeiro com uma dúvida, que depois eu gostaria que o Caio me esclarecesse, porque eu achei o Pinóquio, o livro, a história, com uma tonalidade de fábula, só que uma fábula interminável, e que estes conselhos sempre estão embutidos, né? Não com a característica da presença dos animais, enfim, mas eu queria te perguntar como é que tu caracterizaria contos de fadas, fábula, romance, enfim, eu fiquei com essa pergunta o tempo todo e pensei que gostaria de colocar para ti. Mas eu começaria, digamos assim, pensando agora dentro da teoria lacaniana, vamos pensar, né? O sujeito é um significante, então o nome Pinóquio. O nome Pinóquio, na verdade, significa pinhão, e em italiano é pinolo. E o pinhão em si já contém um significado, e principalmente a pinha, de uma semente renovadora, uma semente que dá e volta a dar, e enfim, eu acho que isto já vem embutido nessa história no Pinóquio, no sentido de uma semente que vai vir a trazer algo, né? Que pode ser enriquecedor, enfim. E a história do Pinóquio, assim, a partir até do que o Caio colocou, né, a questão do nariz que crescia, e já na própria fabricação dele, né, que o Gepeto corta e cresce, corta e cresce, né, que vem embutido algo de teimosia, né? Claro que isso aparece no físico, mas que é algo que se repete, e que vai se repetir, e que vai insistir, e que vai insistir. E que isso é a essência, na verdade, das nossas pulsões, né? das nossas tendências. A gente repete muitas vezes o mesmo erro enquanto humano e se diz, pá, não aprendi, eu ainda estou fazendo isso de novo desse mesmo jeito e dessa mesma maneira. Então, não é uma coisa simples, uma transformação, que é o que parece que isso, todo o romance, eu vou chamar, a história do Pinóquio, mostra como as coisas tendem a se repetir na nossa realidade, na nossa verdade, e como isto é importante. Outra questão que eu acho que é colocada e que é importante é esta questão da verdade e da mentira. Por que que ele é um mentiroso? Porque ele quer poder seguir o desejo dele e o prazer dele, embora todos estejam dizendo, não faça isso, isso é mal, e o próprio grilo que vai ali, ele dá uma machadada no grilo, vai-te embora, some da minha frente, eu não quero saber de ti, eu vou me divertir. E esta é a motivação dele, de buscar o prazer.
E o que seria a educação, na verdade? Que é todo o colocar a cultura dentro de uma criança desde que ela nasce, e isso é feito geralmente em pequenas doses, digamos, mas que vai marcando. Isso não pode mais, o que tu podia fazer agora tu cresceste, agora tu já não pode mais. Então, tudo isso que os adultos vão incutindo, lembra o que o Freud fala no mal-estar da cultura, que é que nós, na verdade, para podermos conviver juntos, precisamos inibir, reprimir os nossos desejos, os nossos impulsos, mas que isso nos leva, na verdade, a uma infelicidade. Todos nós temos um quinhão de infelicidade dentro de nós, que é ter que abrir mão de descarregar os nossos impulsos livremente e buscando o nosso prazer sempre. Nós sabemos que isso nos destruiria pessoas que a gente tem laços afetivos, mas o ter que reprimir isto nos leva a essa sensação de uma certa infelicidade e uma certa repetição, eu diria, de um modelo que aparece no final naquilo que tu disseste, Caio, que ele ficou um guri obediente, né? Ficou né? Que, num certo sentido, nós também, com a cultura, com a civilização, nos moldamos, de certa forma, a essa cultura, e em muitos casos, não todos nós, mas muitos de nós, perdemos um tanto da nossa originalidade, da nossa liberdade de pensar, de criar, de se expressar, e isto é algo que é inevitável com o nosso aculturamento. E a história do Pinóquio mostra, na verdade, que esse errar é humano e que ele não quer isso, ele tem uma certa rebeldia de se encaixar nesses conselhos e nesses modelos. E uma outra coisa é que demonstra que conselho é papo furado, né? Como diz, não tem ouvido, não tem orelha, né? Ele não escuta os conselhos. E a experiência, a vivência particular, pessoal dele, é que conta, é que vai contar no final, quando ele se defronta com, enfim, o risco de morte ali iminente, ele é engolfado pelo tubarão, ou algumas versões falam na baleia, nos filmes, né? Eu vi que era, mas por um tubarão, e lá ele encontra o pai. Mas é nessa finitude ali que ele consegue parar e fazer um encontro com o pai dele, e que desde o início ele vinha desafiando, desde quando ele era um pedaço de pau falante. Ele já xingava o Gepeto, chamava o Gepeto do nome que o Gepeto não gostava que chamasse, o Gepeto ficava bravo, mas não sabia de onde vinha. Então, ele fazia o pai de bobo, num certo sentido, quando era pequeno, né? Depois ele fugiu, o Gepeto foi atrás, acabou sendo preso. Então, é toda uma traquinagem que ele faz e que não para, que vai uma atrás da outra. Ele parece que vai se acomodar e ele vai de novo. Na verdade, é uma experiência que as crianças fazem, né? E eu pensei, isso também é a minha visão, não sei, eu acho que depois a gente vai debater, mas quando ele mata o grilo falante é porque está vindo muito de fora ainda esta consciência, não está dentro dele, ele não introjetou, como nós psicanalistas falamos, não interiorizou isso a ponto de sentir um certo sentido naquilo que o grilo falante falava. Como o grilo falante não tinha autoridade, era externo, mato o grilo falante e vou fazer o que eu quero. Então, era essa o raciocínio, que com o passar do tempo e das consequências das traquinagens dele, acaba que ele cede, né, no final, e se humaniza. Então, todo este processo, dá para dizer que toda criança e todos nós passamos, de nos humanizar, de sair de um interesse exclusivamente nosso e do nosso prazer, para considerar mais realisticamente as situações, não se expor tanto a risco, não expor os outros a risco, e poder respeitar o outro e escutar um pouco melhor o outro, que isso seria o processo de humanização que nós fazemos, que a dor do outro nos toca, que eu não vou matar o grilo falante porque ele vai sofrer, eu não preciso fazer o outro sofrer, eu posso tentar não fazer o outro sofrer.
Então, é todo um processo de humanização importante e que põe em questão essa história, assim, a questão também da paternidade, a questão de ter um gepeto que quer ter um filho por interesse próprio, que quer que esse filho dê tudo para ele. E isto é o que move um homem e uma mulher a ter um bebê. Não é consciente, mas nós queremos um bebê maravilhoso, um bebê que nos dê orgulho, que todo mundo olhe e ache maravilhoso, que seja a nossa cara, que seja, enfim, que preencha, que vá ser um grande homem, uma grande mulher, ou que vai, enfim, realizar muitos sonhos que nós temos. E o Gepeto tem fabrica esse boneco, que seria às vezes chamam fantoche, às vezes chamam de marionete, que podia ser movido com as mãos e que depois passa a ser um boneco, para manipular. A educação tem um certo. Meu filho, tu não pode fazer isso, minha filha, isso é muito feio, cuida para sentar, cuida para te mover, não faça isso, não faça aquilo, tu não pode bater no outro menino. Que uma criança que não cumpre com alguns quesitos que os pais esperam dele é muito decepcionante. E, numa certa medida, o pai e a mãe precisam rever toda essa magia que colocou em torno de um filho ideal para poder se adequar a uma criança na realidade, que ninguém de nós é perfeito, aquela criança também não vai conseguir ser, e poder se adequar e crescer, e aí se humanizar também na paternidade. Ninguém nasce pai, se torna um pai, e depois que vem o filho é que pode nascer um pai. Então, acho que todas essas questões estão colocadas. Eu acho uma outra curiosidade, assim, que me chamou muita atenção e que eu achei muito bonito, é que o Pinóquio não escuta os conselhos morais, a consciência moral, aquele moralismo, tem que te comportar assim, não pode fazer, tu tem que estudar, tu tem... Mas ele tem uma ética generosa, ele tem um jeito de agir generoso. E isto vai do início até o final, e isto está embutido em várias situações, depois eu vou comentar vendo aqui no próprio livro. Então, como é mais tolerado um personagem que é traquinas, que vai atrás da satisfação dele, do prazer dele, mas que tem uma ética. Ele tem algo dentro dele que mostra algo de bondade, de ternura, de retidão, de fundamentos éticos importantes. E isso é um contrassenso aparente, mas que não é, que aparece o tempo todo de valores éticos importantes que estão presentes, mesmo que ele apronte todas, mas ele tem isso ainda que salvaguarda. E uma ingenuidade muito grande, como se ele não conhecesse esse mundo e as maldades do mundo. Então, ele vai meio de coração aberto, seja para quem for, ele aceita, ele não tem preconceitos, ele aceita, ele recebe, ele segue, ele ouve, embora não ouça o pai, ele ouve a raposa e o gato, né? Ele ouve porque mostra que vai me dar uma satisfação, e ele acredita que são bons. Então, isso são coisas contraditórias, mas que estão presentes o tempo todo, e me parece que é o que salva e que dá a beleza desse personagem. Acho que trancou um pouco o vídeo da Elizabeth. Deve ser conexão, de repente. Queres falar alguma coisa, Caio, enquanto ela não volta? Não, estava ouvindo a Elizabeth, interessante essa perspectiva, né, que ela aborda, né, eu até anotei aqui desse processo de humanização, né, que o Pinóquio vai fazendo, né, no decorrer da sua trajetória, né, e me chamou a atenção, assim, que
Eu fiquei pensando no final da história, né, em que nós temos uma espécie de uma separação, né, do boneco e do... Ó, Maria Elizabeth voltou, e do menino. Tá sem som, Beth. Deu agora? Deu, agora deu. Ah, caiu tudo, não sei o que houve aqui. Bom, mas em suma eu acho que era basicamente isso, e eu quero voltar aqui ao próprio livro. Tem tempo ainda, Maria Regina? Tem tempo. Tá. Então eu queria voltar para chamar atenção para algumas coisas que são de uma profundidade, e isso que eu também queria ver com o Caio, assim. Eu fiquei encantada com Collodi, porque ele escreveu essa história em 1883, foi que ele publicou, né? Mas que vinha já antes se construindo. Nós estamos agora em 2021 e algumas coisas que ele fala aqui são atualíssimas. E pensei, por isso é um clássico, por isso o Pinóquio ficou para sempre entre nós, porque é de uma humanidade e toca em questões que é do humano, da ordem do humano e da cultura, e que a gente não escapa. É impressionante como ele aborda de saída, ali na página 28, as dores que nós passamos. E ele diz assim, e Pinóquio, mesmo sendo um menino muito alegre, também ficou triste. Primeiro é assim, ó, é um diálogo. O pai está conversando com ele. Ele diz, o propósito, acrescentou o boneco, para ir à escola ainda está faltando uma coisa, ou melhor, está faltando o principal. Aí o pai diz, o quê? Ele diz, falta a cartilha. Aqui ele traz a questão da falta, que falta algo. O ser humano não é completo. E ele, para poder ir para a escola e entrar nessa cultura, ele precisa ter algo, algumas coisas que estavam faltando a ele pela pobreza, né? E isso é atual, isso é muito atual, né? Questão que nós temos das faltas que algumas crianças e famílias e pais têm para poder oferecer o essencial para uma criança ir na escola. Isso é atualíssimo. Então ele diz, falta cartilha, e o pai diz, tens razão, mas como se faz para ter uma? E ele diz, é muito fácil, se vai em uma livraria e se compra. E o pai diz, e o dinheiro? Aí ele diz, não tenho. E o pai diz, e nem eu, concluiu o velho, bondoso, o Gepeto, né, ficando triste. E Pinóquio, mesmo sendo um menino muito alegre, também ficou triste, porque a pobreza, quando é pobreza mesmo, todos entendem, inclusive as crianças. Então, isto me deu uma sensação que a gente tem quando trabalha com crianças injustiçadas socialmente, que estas crianças são as que mais, a criança é quem mais sofre a pobreza. Vai sempre recair o pior na criança. E as crianças têm plena consciência disso. Então, como é que um escritor, embora ele tivesse algo ligado à educação também, né, Caio? Tinha essa sensibilidade de que uma criança compreende o grau de pobreza que ela vive, o grau de limitação que essa pobreza impõe. Mas, no fim, na história, o Gepeto vende o casaco e compra a cartilha, e o danado do Pinóquio perde a cartilha, vende a cartilha para fazer traquinagem. E esse é o Pinóquio, né? Mas tem outra situação aqui, que é a questão da ética que ele traz, e que é muito interessante. Ele diz, está na casinha, ele diz, se me prometer não latir, ele está falando, ele foi preso, usado por um proprietário, depois que saiu da forca, o proprietário tirou o que o Caio falou, o proprietário tirou ele da forca e prende ele, substituindo o cachorro dele que tinha morrido. E tinha que cuidar para as fuinhas que iam lá roubar as galinhas. E vai a fuinha, e as fuinhas vão lá de noite realmente pegar as galinhas, e pedem para ele, olha, se tu te comportar, ficar quieto, nós te damos uma galinha no final. E ele denuncia as fuinhas para o proprietário, ele vai lá e cumpriu a tarefa dele, como devia ser. E aí ele diz, e aí o dono lá da casa,
solta ele e diz para ele assim, tá surpreso que ele não seguiu o conselho das ruinhas e foi dizer para ele, a senhora entendeu, não é? Aí teve a cara dura, ele conta que a Fuinha teve a cara dura de me fazer uma proposta dessa. É preciso que o senhor entenda que eu sou uma marionete e que tenho todos os defeitos do mundo, mas não tenho aquele de entrar em conchavos com gente desonesta. Ah, se tivesse mais Pinóquio nesse mundo, né? Seria muito diferente. Quer dizer, as questões de falta de ética, ele discute com muita profundidade ao longo do texto. Eu acho que é bem interessante. Tem uma outra coisa que, quando o Pinóquio vai para o país das abelhas trabalhadoras, ele descreve assim: as ruas eram lotadas de pessoas que corriam de um lado para outro, muito ocupadas com os seus afazeres. Todos trabalhavam, todos tinham alguma coisa a fazer. Era impossível encontrar um desocupado ou algum ocioso naquele lugar. E que me lembrou muito o que fala o Byung-Chul Han, eu acho, não sei se é assim exatamente, o Caio talvez possa me ajudar. É um escritor, é um filósofo, na verdade, que fala na época do cansaço, que é o que nós vivemos. Nós estamos sempre ocupados e sempre cansados, e trabalhar mais ainda, e trabalhar 3 turnos, nos dá uma ideia de empoderamento, de que nós somos capazes, nós temos valor, nós trabalhamos muito, porque nós somos muito procurados, no caso de psicanalista. Então, que esse filósofo fala que a aceleração destrói as suas estruturas próprias de sentido e tempo. O inquietante na experiência do tempo atual não é a aceleração como tal, mas sim a conclusão faltante, ou seja, a falta do ritmo e do compasso das coisas. Quem está sempre tão ocupado perde esse ritmo. Aí ele diz, a sociedade do cansaço atual faz o próprio tempo de refém. Ela o acorrenta ao trabalho e o transforma em tempo de trabalho. O tempo do trabalho é um tempo sem conclusão, sem início e sem fim. Ele não exala nenhum aroma. A pausa não marca, como pausa do trabalho, um outro tempo. Ela é apenas uma fase do tempo do trabalho. Hoje não temos nenhum outro tempo senão o tempo do trabalho. E ele está criticando essa sociedade super ocupada e que não se dá tempo nenhum para poder processar, ter um ritmo, ter um descanso, refletir, enfim. E é um filósofo atualíssimo e que está abordando essa questão que o Collodi coloca como tema aqui. Então, tem muitas questões embutidas, assim, que são questões para a gente pensar. Por isso não é um livro só de história para criança, é um livro para adultos, porque a gente começa a ler e se pega na história, te engancha nela, né? Ele traz uma outra questão, que é quando o Pinóquio foi para a escola, antes dele ir lá para o país do brinquedo, do só do brinquedo, e ele se encarna como um bom estudante, só que ele entra na escola e o Collodi traz uma questão que é o bullying, que as outras crianças ridicularizam ele, derrubam ele, jogam o chapéu dele longe. Isto é uma questão atualíssima também, e que sempre existiu e que é da ordem do humano e que nós agora olhamos mais e falamos mais sobre ela, e que está aqui, que está muito bem colocada. Está muito bonito ver o sofrimento que ele fica dos outros fazerem isso, e que a única forma de lidar com o bullying seria o enfrentar, o não escapar, o não se submeter, o não fugir. E que então isto chega um momento que o Pinóquio enfrenta e para esse bullying. Então, é como estas coisas são importantes, né, como reflexão para tudo na vida, né? Porque o bullying não deixa de continuar entre os adultos, né? Tem, às vezes, o corinho numa situação, né, que a gente chama. Então, da importância de não abrir mão nisso, né? E, finalmente, no final da história, né, é
aparece o limite, aparece o encontro dele com o pai e a humanização dele. Ele aparece, então, como um menino. Mas depois dele se dar conta da passagem do tempo, do envelhecimento do pai e adoecimento deste e da fada, onde ele fica como cuidador e se esforça e trabalha muito para cuidar o pai e a mãe, que seria a fada madrinha, essa fada azul, né? E aí, então, ele se torna um menino, é reconhecido, e a fada é que dá a ele a possibilidade de ficar humano, né, de se humanizar, que é o que ele queria muito, mas ele queria sem pagar o preço. Pagar o preço de entrar na cultura e, em certa medida, se submeter a ela, recalcando esse desejo de um prazer infinito e podendo regrar um pouco, pelo menos, o seu desejo deste prazer, né? Sem desregrado. Eu acho que mais ou menos isso para a gente começar a conversar, assim, e vamos abrir agora, né, para as pessoas poderem... Sim, obrigada, Beth. Nós temos uma pessoa inscrita, então não sei se tu queres falar alguma coisa antes, Caio, se já posso começar. 3 pessoas inscritas. Chamo as 3? Vamos conversar. Vamos bater papo, vamos conversar. Vamos colocar as 3 pessoas, tá, Grayson? A Rosaura Lambert, a Karen Cainelli, Luiz Fernando Manassi. Ok. Oi, Karen. Tudo bem? Oi, Rosaura. Olá, boa noite. Tudo bem? Parabéns, Regina, Beth, Caio. Eu até mandei para vocês no Instagram a propaganda que eu fiz do evento, porque eu adoro Pinóquio. Então, mais para participar, 2 questões. Tá? Uma delas para o Caio, mais para enriquecer também a noite, te perguntar mais, Caio, a respeito assim da literatura na época, assim, como é que isso repercutiu, assim, né? Essa história que não é um conto de fada, que é uma história tão diferenciada das anteriores. Um pouco tu já respondeu, mas tu pode falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que vai enriquecer também a nossa noite. E para a Beth, eu colocaria mais a questão do Pinóquio, né, que, na verdade, como tu falou, representa um pouco todas as crianças sadias, né, da infância pequena, né, e Freud fala, né, dessa etapa perverso polimorfa, né, esse nome, assim, perverso polimorfa, que é a fase onde as crianças fazem essas travessuras, traquinagens. Mas o que mais me chama a atenção, assim, a respeito da criação dessa história, é como existe, assim, duplamente, né, a função paterna, Gepeto e Pinóquio juntos, porque, na verdade, pelo que eu entendo, o Gepeto, ele é o Pinóquio. Eu acho muito linda essa história, porque ele, ao mesmo tempo que ele é o Pinóquio, ele cuida do Pinóquio e ele é também o pai. E isso deixa uma mensagem muito interessante, né, enfim, para os pais em geral, de como dá para se dedicar e compreender as traquinagens dos filhos e cuidá-los. Então, são essas 2 questões que eu trago para colaborar com o grupo. E parabéns, Regina, estou adorando. Vocês querem responder ou escutamos os 3? A Karen e o Luiz Fernando, o que vocês acham? Escutamos outros, né, Caio? Então tá, as outras Karen. pessoas. Karen. Estou mudo, pode ser. Ai, estou gostando muito. Parabéns, Caio. Obrigado. E Beth, muito, muito. Eu amo essa obra. Para vocês terem uma ideia, meu primeiro curso de italiano, eu fiz um trabalho sobre o Pinóquio e eu fiz uma comparação
Isso. Eu fiz uma comparação entre a história do Pinóquio contada pelo Collodi e a história de Pinóquio contada pela Disney. A grande diferença, e a minha pergunta está nisso, porque eu já estudei essa questão. Gostaria de deixar vocês debaterem um pouco sobre as diferenças entre o Pinóquio do Collodi e o Pinóquio da Disney. Me parece, do que eu lembro, assim, não só a questão do grilo falante, que no 4º capítulo o Collodi mata o grilo, né? Na verdade, o Pinóquio mata o grilo, né? E termina o capítulo com o cri, 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 cri. Né? O grilo dizendo cri, 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 são as últimas palavras, né, do grilo falante. E que ele mata logo em seguida, né? Apenas no 4º capítulo, e como o Caio havia dito, são 36 capítulos, agora... Qual? Isso. 36, é que eu estava mudo. 36, né, isso. Então ele mata rapidamente. E a outra questão também da Disney é a questão da mãe. A fada Azurra, né, que é a fada azul, ela me pareceu no livro mais uma mãe. Ela era uma mãe do Pinóquio, ela cuidou dele, ela dava comida, e na Walt Disney, praticamente é uma realizadora de desejos, como né, a Maria Elizabeth estava comentando, né, ela realiza o desejo. A Disney, eu acho que ela tem mais essa característica, né, da questão da realização de desejo, do que realmente a história, onde mostra toda essa travessia, essa humanização que a Beth comentou, muito bem comentado, gostei muito, Beth, né? A outra questão também que a Beth colocou foi que me pareceu que quando ele começa a não corresponder à expectativa do pai, lembra um pouco o que o adolescente faz de querer se diferenciar dos pais também. Ele precisa sair do jugo dos pais, vamos dizer assim, dos princípios dos pais, para ele poder se diferenciar e ser ele mesmo. Acho que são 2 temas interessantes, tanto do pai quanto da mãe, da fada azul. E eu queria mostrar para vocês, não sei se esse aqui é a primeira edição, tá? Que foi, que legal! Olha que delicadeza. Eu estava em Firenze onde é que foi isso? Em 2013, e eles fizeram uma reedição do primeiro livro do Collodi. Olha que delicadeza, ficou roxinho, lindo, né? E aqui dentro, então, tem as gravuras, né? Que são as gravuras originais. Ele é lindo, assim, ele é lindo de morrer o livro. E ele é todo nesse tomzinho verde. Muito bonito. Uma graça, né? Uma graça. Muito e aí eu não pude deixar de comprar, né, o livro quando eu vi que eles estavam fazendo, né, uma reedição da primeira edição do livro. Era isso. Muito obrigada. Obrigada, Kina. Luiz Fernando. Onde anda, Luiz Fernando? Caiu, não? Olá, boa noite. Tá. Boa noite. Oi, Luciano. Oi, Caio. Boa noite a todos. Boa noite. Oi, boa noite. Caio e Maria Elizabeth, um prazer. Caio, meu amigo de já longa data. A Beth, agora que eu tive a satisfação de, ainda que virtualmente, conhecê-la. E também saúdo a Maria Regina e a todos os demais integrantes aqui da sala. Eu vou me vestir de duas áreas distintas, porque eu acredito que a literatura infantil ela é alvo de muito preconceito social, né? A questão de que está escrevendo para crianças parece que é uma leitura menor para o senso comum. Porém, se formos entrar a fundo, é um dos meus primeiros livros de literatura infantil que eu tive já que percorri foi com 7, bem dizer, comecei a andar pelas figurinhas, né? Depois, inclusive, eu dei uma estagnada, como é o processo todo de amadurecimento. Mas hoje eu voltei a ser um leitor infantil, bem dizer assim. Minha primeira pergunta para o Caio é que tem a ver vestido na área da literatura, propriamente dito, a infantil. Caio, é o seguinte, o que tu acredita que a influência que teve o Pinóquio, né, na sua narrativa,
na formação literária dos escritores contemporâneos. Não vamos colocar assim, restrito aos infantis. Eu acredito que qualquer escritor, hoje em dia clássico, ou o escritor que é lido, ele tem uma influência infantil. E assim, indo no viés literário amplo, o que Pinóquio, o livro de Pinóquio, ele possibilitou na formação literária de escritores clássicos. Eu não vou, por exemplo, falar de Dostoiévski, porque, por exemplo, Crime e Castigo, porque foi muito intervalo curto de tempo, né, das duas obras, as publicações. Mas no caso do Pinóquio, o Metamorfose de Kafka, por exemplo, seria uma metamorfose invertida, porque Metamorfose fala de um processo burocrático do mundo dos adultos, e Pinóquio ele fala um processo, digamos, um viés, né, do boneco querendo ser criança para o mundo das crianças. Porém, há uma certa sincronia, né, podemos dizer assim, entre esses dois mundos, tanto o Metamorfose de Kafka quanto o Pinóquio. E a pergunta que eu quero fazer para a Beth é o seguinte: eu agora, como eu estou me iniciando aos pouquinhos na psicanálise, né? Eu faço estudos autodidatas, não tenho informação alguma em psicanálise. Porém, eu estou lendo esse livro aqui, Totem Tabu do Freud. Excelente, é um texto social belíssimo. Isso. E, Beth, eu notei semelhanças, por exemplo, ao seguinte: Freud falava, por exemplo, que no questão do tabu, né, nos preconceitos, né, dos selvagens, por exemplo, nosso senso comum diz que os selvagens são antiéticos, porque eles não têm uma civilização. Muito pelo contrário, de acordo com Freud, com seus estudos, os selvagens, eles têm, os aborígenes também, eles têm uma visão crítica social muito mais aguda da ética de, por exemplo, de acasalamento entre as tribos. Tanto é que eles são mais rígidos, mais radicais na questão do acasalamento entre si, punindo severamente aquele que vai desvirtuar uma moça antes do casamento e afastando os filhos dos pais, enfim, e coloca a questão da neurose, questão que como é que é visto a questão do tabu na neurose, a questão do tabu nos selvagens. Ele faz uma invertida, uma alegoria e perfaz tanto a questão do filho que ama a mãe, que não tem tanta relação com o pai, que aí escritores como o Dostoiévski enfatizam muito bem suas obras, né? Temos o Turgenev, Pais e Filhos, mas o que vemos é o seguinte: em que momento que tu acha que a similaridade freudiana se encaixa em a melhor obra de, assim, o melhor momento de Freud se encaixa na psique de Pinóquio? E eu não sei se me fiz entender. Tá bom, como eu não sei se eu fiz muito rodeio, peço perdão, porque às vezes eu sou fã de tentar, né, estar ao vivo com duas pessoas maravilhosas, a gente, a emoção fica a flor a mil por hora. Tá bom. Obrigado. Nós que agradecemos, né, Caio? Caio, Beth, com vocês agora. Quer começar, Caio? Você tem que responder perguntinhas já. Em relação à pergunta da Rosaura, ali, a repercussão do Pinóquio no seu tempo, na sua época, de fato, eu não tenho informações, não tenho referências para, né? O que a gente sabe, na verdade, é que nós estamos vivendo, o Pinóquio vem, na verdade, no momento em que está, de certa forma, se construindo, né, a ideia de infância que se tem hoje, né? Ou seja, que a infância é um momento de preparação para se ser adulto, né? Então, é um momento que, na verdade, está surgindo a literatura para a infância, de certa forma, né? Algo que antes não se tinha, tanto que quando surge
a ideia de infância, né? Bom, a mulher vai ficar em casa cuidando dos filhos, o homem vai para a esfera pública, enfim, trabalhar e trazer o sustento para casa, né? É que começa a surgir toda uma ciência voltada para a infância e também a arte, né? Num primeiro momento se vai se adaptar a textos que tinham alguns elementos como aventura, né? E que não eram textos para a infância, começam a ser adaptados para a infância, os próprios contos de fadas, que na sua origem não eram textos para a infância, e que hoje nós os temos como textos apenas para a infância, né? E as próprias fábulas, né? Vão fazer isso, essa leitura, por exemplo, que a Maria Elizabeth fez, né, que eu achei muito interessante, de perceber uma fábula espraiada no meio do texto todo, né, com esses conselhos que vêm, e também, se a gente for dar conta, todos todos não, mas a maioria dos seres com os quais Pinóquio interage no decorrer do seu périplo são animais, né, e são animais antropomorfizados, né, que são elementos peculiares à fábula, né? Embora acredito que nós não tenhamos uma fábula tradicional aí, sim uma novela, né? Até por essa estrutura de capítulos, esses ganchos que ficam no final, né? A expectativa que cria no leitor. Mas eu não sei te dizer, Rosaura, assim, com precisão, né? O que a gente tem um pouquinho antes, na verdade, né? Em 1865, é a publicação de Alice no País das Maravilhas, né? Um texto que surge com a intenção de uma leitora específica, né? Que é Alice Liddell. O Pinóquio parece que não, né? É publicado num jornal em princípio para a infância, né? Então nós temos um público leitor maior. Eu acredito que a história tenha ido ao encontro dos leitores em virtude de ela ser seriada por capítulos e haver uma interrupção e o texto volta, né, em 36 capítulos, enfim. E me parece que ele tem aí, né, na trajetória do Pinóquio, nós temos me parece essa preocupação também pedagógica, né, de ensinar a criança qual é o seu lugar, né, nessa estrutura social, né, que para mim é o grande mal do texto, né? Essa ideologia de enquadrar, né, encaixar a criança no ideal de adulto ou de criança que se espera, né? É interessante que no final do texto, né, Pinóquio até pergunta: e onde é que está o boneco que eu era, né? E o Collodi diz: está ali. O Collodi, o Gepeto, está ali na estante, né? E aí talvez a gente possa pensar um pouco, aí fazer o gancho com a pergunta do Luiz Fernando, que é uma pergunta irrespondível, Luiz Fernando, de que maneira o Pinóquio interfere nos autores contemporâneos, né? E cada autor teria que dizer: olha, o Pinóquio de alguma forma fez, né, com que eu visse tal coisa. Fica muito difícil de responder uma pergunta dessas, mas, ao mesmo tempo, a tua pergunta suscitou que eu fosse pensando nisso, né? Quando tu citou Metamorfose, nessa possibilidade que a literatura tem, ou nesse recurso que vários livros, vários textos usaram, não necessariamente influenciados por Pinóquio, né? Mas essa ideia do duplo, né? Acho que foi não sei se foi a Rosaura ou a Karen que falou, que eu não percebo assim, mas que percebe o próprio Gepeto e Pinóquio, né, como metades, assim, de uma mesma moeda, né? Talvez um espelho Duplo. Talvez um espelho triplo, né? O boneco, o menino e o pai, né? Porque quando chega no final ali, me chamou muita atenção, assim, e me incomodou de certa forma, né? Bom, então, no momento em que tu vira menino, né, o boneco perde a sua condição de movimento, né? Ele deixa de ser marionete, manipulável, no momento em que ele já está manipulado. Ou seja, bom, agora tu é o que eu quero, eu não preciso mais te manipular, né? O boneco vai para a estante e eu tenho o menino, né? Como se eu tirasse daquele boneco aquela essência do que me interessa,
né? É a gente meio que moldando, né? Como disse a Elizabeth ali, os nossos filhos, né? Faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo. Mas nós sabemos que nossos filhos, e que bom que eles podem fazer isso, podem fazer as suas opções, né? E me parece que o Pinóquio chega um momento no final do texto em que ele não é mais um ser de ação, né? Ele é o boneco parado na estante. É um ser sem vontade, porque ele agora está doutrinado a fazer aquilo que o esperam dele, né? Mas, Luiz, eu acho que essa figura do duplo, ela é muito, acho não, né? Ela é muito recorrente na literatura, né? A gente tem o Médico e o Monstro, por exemplo, né? Ou essa questão da transformação, da metamorfose, que é algo muito comum, não só nas histórias para a infância, né? Quanto nas histórias também para adulto, né? Um que se torna o outro, né? E que, ao mesmo tempo, dá conta desse um, mas não é esse um. Ele é também o outro, né? O retrato de Dorian Gray, né? E esse elemento também, essa fusão, né, do boneco, do títere, do humano, ela é muito recorrente em outras em obras literárias, mas também em outros objetos artísticos, né? Eu me lembrei do Robocop, né? Quem é mais antigo como eu, o Ciborgue, lembram, né? Que talvez Homem de Areia, o Homem de Areia do Freud, que o Freud cita do Hoffmann, né? O Ciborgue, lá que a gente vê na TV, talvez seja o avô do Robocop, né? Então, é essa criatura que tem um pouco de humano, mas tem também um pouco de boneco, né? Acho que são temas recorrentes na literatura. Não sei até que ponto Pinóquio, a história de Pinóquio, influenciou isso. O próprio Visconde de Sabugosa, né? A própria Emília. Emília é uma boneca, né? Ela não é de pano, ela falante. É de pano, e é uma boneca falante também, né? Isso é interessante, sim. São elementos recorrentes, né, na arte, mas cada um, claro, com a sua inventividade, com a sua originalidade. Não sei se... Obrigada. Aí depois a Karen perguntava aí, de repente, o Elizabeth do filme, eu, na verdade, talvez tu possa, Caio, ainda colocar melhor, porque eu me ative ao autor e ao livro. E inclusive, pretendo ver agora o filme da Disney. Nem era o da Disney que eu queria ver o outro filme que tem sobre o Pinóquio, mas agora que tu disseste desse estudo que tu fizeste, Karen, eu vou ver o da Disney também, pretendo ver. E não está se ouvindo. Aqui, deu, ok. É muito interessante as diferenças, viu, Beth? E casa muito bem, fazendo as diferenças com tudo que tu havia falado, assim, né? Principalmente, tanto com o grilo falante quanto com a fada. Mas eu queria apenas comentar, por exemplo, tanto com o Caio quanto a Rosaura, uma coisa que me instigou muito é que o desenho do Mazzanti, que foi aprovado pelo Collodi, que são os desenhos utilizados no original, esse aqui, não eu vou mostrar. Esse, muito bem. Se vocês repararem em todas as ilustrações, ótimo, esse mesmo, perfeito. Ele é um mini adulto. Ele lembra um pouco aquelas gravuras das Madonas, quando elas tinham o menino Jesus, as primeiras Madonas, elas tinham o menino Jesus com uma cara de adulto, ele era um adulto em miniatura. Então, me chocou muito, né? Porque, claro, o Jesus não podia ser visto como uma criança, porque isso seria diminuir a deusificação, né, do Jesus. Essas são as primeiras Madonas. Então, me chamou muito a atenção, porque quando a Rosaura falou do duplo, me pareceu que eu consegui entender um pouquinho mais, viu, Rosaura? Do porquê que as ilustrações são de um mini adulto. Na verdade, o Pinóquio, nas ilustrações, ele parece muito mais um adulto em miniatura do que uma criança.
vamos, daqui a pouquinho, nosso tempo, infelizmente, está encerrando. Tá. Bom, rapidamente, eu vou tentar colocar, assim, que eu acho que a Rosalba trouxe uma questão super importante, que é essa identificação que os pais fazem com as crianças e a revivência e a possibilidade de reviver sua própria infância. E isso, claro, toca no... Aquela criança toca no narcisismo dos pais e da criança que ele já foi também. Então, o que a Rosalba colocou, sim, faz todo sentido. Uma coisa que o Caio colocou é que, pelo que eu li, eu andei lendo aqui o livro da Diana Corso e do Mário, e é muito interessante porque eles fazem relação entre outros autores. Tem outros autores. Um que eu lembro bem é com o Tolstói, que o Luiz tinha perguntado, com o Tolstói, a Ana Karenina, que vai atrás do desejo dela, e sofre e se despedaça, mas ela vai em busca de uma satisfação e de um desejo erótico, no caso, né? Mas que eles associam ao Pinóquio, né? A história do Pinóquio. E tem outros autores também. E a questão que o Luiz colocou, como diz o Caio, é respondível, né? É muito difícil aqui poder abordar a questão do totem e tabu, mas eu acho que sim, quando ele fala no tabu, o tabu existe para impor um limite ao desejo incestuoso. Então, toda a cultura se desenvolve no sentido de não permitir o incesto, que, segundo Freud, é apresentado como um desejo dos mais primitivos. É o parricídio, o filicídio e o desejo incestuoso. E que, então, se criam todos esses tabus, que são proibições sagradas, que não podem ser quebradas, porque o desejo ao incesto é tão forte que, apesar de todo o tabu, até hoje a gente sabe de abuso de criança, de gravidez de menina, a gente sabe de todas essas coisas, né? Então, eu acho que, sim, eu acho que pode se entrelaçar, sim, a história do Pinóquio com a questão de como são tratados os preconceitos com os aborígenes, como se eles não tivessem cultura, com os primitivos, entre aspas, né? Que eles têm uma cultura muito enraizada e muito importante, assim, que tem todos esses tabus entranhados na cultura deles. Eu acho que isso, assim, basicamente, nós já estamos na hora que a Maria Regina está colocando, né? Queria só agradecer e dizer que foi um prazer estar aqui, aprender com o Caio, com todos vocês, né? Com a Karen, com todos, com o Luiz, com a Rosalba, que participaram aqui. Obrigada. Caio, queres falar alguma coisa? Sim, é bom que fique o gostinho de quero mais, né? Aí vamos fazer Pinóquio 2, a missão, mas, de fato, eu acho que fica muito rico a gente conseguir perceber, né, um objeto artístico sobre diferentes olhares, né? Muitas coisas que a Maria Elizabeth falou, de certa forma, ampliam, né, o meu olhar sobre o texto, sobre a trajetória do Pinóquio, né? Eu fiquei pensando em relação à ilustração, só para encerrar, se não era comum, talvez, né, os bonecos serem adultos, né? Como se a gente for pensar hoje uma Barbie, o guri tinha um Falcon, né, que era um boneco que um menino brincava, ele era um adulto, tinha inclusive barba, né? E aí nós temos a Suzy, né? Claro que temos bonecas que são bebês, né, hoje, mas muitas bonecas elas são adultos, né, para a criança brincar de ser adulta, né? Não sei até que ponto também a representação não se dá talvez por modelos, né, da época, né? Acho que seria interessante até pesquisar isso. Fiquei pensando sobre, né? Enfim. Mas obrigado por estar aqui, espero que em outros e mais momentos a literatura para a infância possa ser objeto de discussão e de estudo, enfim, já que eu não só produzo literatura para a infância e para a adolescência, quanto milito a favor dessa literatura, né, que o Luiz falava que sofre ainda um certo preconceito com uma literatura... No nosso café literário, sempre tem espaço para literatura infantil. Sabes disso, já participasse, né, com o Peter Pan,
E sempre, em todas as edições, todos os anos a gente procura trazer, porque nós também consideramos muito importante. Então, eu quero agradecer muito da participação, Caio, da Beth, a Rosaura, a Karen, achei sensacional, Karen, não sabia desse teu viés aí, eu acho que é uma coisa que a gente pode até, em outro momento, quem sabe, né, discutir a todos que interessem. E a participação do Luiz também achei muito interessante, Luiz, bem legal. E queria convidar todos, então, para o nosso próximo Café Literário, no dia 9 de novembro, às 19h30, pela plataforma Zoom, onde nós iremos conversar sobre a obra de uma chinesa, Xin Han, Mensagem de uma Mãe Chinesa Desconhecida. É um livro interessantíssimo, que fala a respeito da questão da política do filho único, de como lidaram com as crianças adotivas na China, uma situação que ocorre até hoje, né? E nós teremos como convidadas, então, Lívia Machado Costa, que é mestre em estudos chineses, com foco em relações internacionais e política, pela Universidade de Pequim, tá? E cofundadora e editora sênior da Xumian. Ela mora, inclusive, na China, e vai falar com a gente de lá. E com a nossa colega querida Maria Lucrécia Scherer Zavascki. Então, estão todos convidados, aguardamos todos vocês. Muito obrigada, em meu nome, em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Até.